Marcamos a primeira diligência, o relator, inclusive, já está organizando toda a estrutura, será na região de Presidente Prudente e segunda-feira, já na parte da manhã, eu vou deixar que ele decorra sobre esse planejamento. No tocante, os demais requerimentos, todos foram pautados, votados e acho que esta sessão, a primeira sessão deliberativa, atingiu o objetivo. Houve acordos, né, deputado? Fala um pouco sobre essa negociação. Sim, na verdade, teve um pedido por parte do governo para que fosse pautado convocação em convite. Entendemos, eu e o relator, que era possível, não tinha problema, em função, inclusive, da retirada da obstrução. Relator, como é que vai ser essa diligência na segunda-feira? Bom, foi aprovado aqui o sistema de diligências da CPI com a antecedência de 72 horas que está sendo obedecida, né, neste caso, para que se faça a primeira diligência externa. O presidente e eu estaremos na segunda-feira pela manhã na cidade de Presidente Prudente. Vamos nos reunir com as autoridades policiais que presidem os inquéritos relativos às invasões de propriedade em todo o Pontal do Paranapanema, e a partir dessas informações nós vamos tocando aqui o dia a dia da CPI. Também, junto às autoridades policiais, nessa segunda-feira, faremos a análise de documentos e, eventualmente, até uma ida naquele mesmo dia, durante o horário previsto para a diligência, das 8 às 18 horas, a locais onde tenham havido invasões e que possam nos dar subsídios para a continuidade do trabalho dessa CPI. Deputado, agora por que a escolha dessa cidade especificamente para ser a primeira diligência externa? Porque foi justamente a cidade de Presidente Prudente, na verdade a delegacia regional do interior, lá em Presidente Prudente, que avançou muito nas investigações sobre as práticas delitivas envolvidas nas invasões de propriedade. Práticas essas que envolvem extorsão, depredação de patrimônio, furto e uma série de outros crimes que são naqueles autos investigados. Relator, houve uma crítica da oposição por esse tempo de 72 horas. Esse tempo pode ser ampliado ou não? Porque algumas integrantes da comissão disseram que não poderiam comparecer, por exemplo, às diligências. Bom, nós, na verdade, propusemos 48 horas. Quem propôs 72 horas foram justamente os deputados da bancada do PT. Portanto, nós atendemos a uma solicitação do PT que fosse feita em 72 horas. Deputado, existe previsão de ir da Bahia, já que teve aquela invasão na Suzano, foi uma das principais este ano? Nós devemos ir à Bahia, vamos ao local da invasão da Suzano, mas sem data determinada ainda. Evidentemente que, como nós aprovamos o critério de diligência hoje, todas as diligências agora começam a ser desenhadas. A ideia é ir em todos os estados onde há assentamentos que mereçam ser vistos, razão pela qual nós abrimos a possibilidade para que os deputados do PT, da base do governo, indicassem locais que entendem que há experiências positivas, até para que o relatório não seja eivado ou fulminado de uma acusação de ser parcial. Nós estamos tentando ser o máximo imparciais, sempre lembrando, como disse o nosso presidente Coronel Zucco, que é uma CPI criada para investigar invasões de propriedade. Não é um instrumento de marketing de quem defende certas atividades. Nós não temos aqui nenhum pré-julgamento, mas temos posições. E essas posições vão sendo verificadas em cada caso concreto que se apresenta. Relator, os estados, só para poder conferir, eu não sei se eu estou certo ou errado, Mato Grosso do Sul, talvez, Pernambuco, Bahia e agora São Paulo. Essa é a previsão desses estados, então? Inicialmente, sim. Quaisquer estados que tenham recebido invasões ou que tenham assentamentos que se pretende mostrar, né, porque o próprio grupo de deputados da base do governo pode elencar estados onde não tenha havido recentemente invasões, mas tenham experiências que eles entendem positivas de assentamentos que tenham dado certo. E nós não vamos nos furtar isso, inclusive por orientação do presidente Coronel Zucco. Então, mas a lógica é encontrar elementos que subsidiem o relatório relativamente aos crimes relacionados à invasão de propriedade. Relator, só para finalizar, como é que o senhor avaliou a fala da oposição em relação a gastos, em relação a essas viagens? Veja, o presidente Lula acabou de fazer uma viagem internacional cujo preço da diária era de quase R$200 mil.
Então, não é, evidentemente, o custo de deslocamento da CPI, que foi aprovada pelo parlamento, que representa a totalidade dos representantes políticos do país, que vai impactar uma questão orçamentária, né? O presidente Lula está viajando desde o início do mandato para várias localidades e nós não fizemos nenhum questionamento acerca das despesas a isso relacionadas. Obviamente ela está tentando criar um fato político em cima de uma questão que é secundária diante dos crimes e do prejuízo que causa para o Brasil, inclusive ao erário, quando se invade prédio público, dessas invasões. Portanto, esse argumento é secundário. E o minuto de silêncio que não foi concedido em memória às vítimas da chacina de Paudalho. Só eu gostaria de não, isto já está saindo erroneamente, na verdade, um minuto em respeito, e como tinham os parlamentares que tinham afirmado que não iam respeitar, a presidência passou a palavra para um deputado do governo, dando o referido minuto para que ele fizesse a sua manifestação ou também permanecesse em silêncio. Então foi respeitado. Foi respeitado. O senhor daria o minuto de Sim, silêncio? foi respeitado. Não, o senhor daria o minuto de Sim. silêncio? Sim? Sim. Obrigado, deputado. Obrigada.